Olá! Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a IDC Portugal por a organização de mais este fórum de partilha de boas práticas e agradecer o convite que fez à AMA, Agência para a Modernização Administrativa, para estar hoje aqui no Future of Government a partilhar um pouco da nossa visão sobre a inovação de serviços públicos e também a trazer aqui alguns exemplos de experiências inovadoras que temos vindo a desenvolver nesse sentido. Mas antes mesmo de falar de inovação nos serviços públicos, parece-me importante contextualizar o mundo em que hoje vivemos. Hoje vivemos um mundo em profunda transformação a vários níveis e muito ainda impulsionado por esta pandemia Covid-19. Vivemos um momento em que o recurso ao teletrabalho é cada vez mais uma realidade. Vivemos um momento em que também o recurso ao trabalho apoiado por máquinas e máquinas cada vez mais inteligentes também se está a tornar uma realidade global. É um mundo em que a economia cada vez é mais conectada e global e em que atravessamos diversos desafios, nomeadamente o da sustentabilidade ambiental, o da transição demográfica da nossa população e ainda o das migrações e a necessidade de incluir todo o tipo de cidadãos. E, portanto, a administração pública não pode ficar indiferente a estes novos desafios e ela própria tem que se reinventar, que se transformar para se tornar uma administração pública mais responsiva aos atuais desafios, mais eficiente, mais inclusiva e mais inteligente. E isto é, no fundo, o que designamos a inovação dos serviços públicos digitais. Uma inovação muito centrada nestes valores que queremos aportar à sociedade e à economia. E uma inovação que se faz em vários sentidos. Logo de princípio, de fora para dentro. É preciso auscultarmos as necessidades daquela a quem servimos, cidadãos e empresas. É preciso estar atento à inovação que se passa noutros setores, à inovação que nos traz a academia e que nos trazem as empresas tecnológicas. Mas depois também há inovação de dentro. É necessário reafetar as competências dos colaboradores e dos funcionários da administração pública. É necessário descobrir novas formas de trabalho e novas formas de organização das entidades públicas. E, por fim, temos então a direção de dentro para fora. A inovação da administração pública visa a melhoria da administração pública, mas pretende aportar valor e inovar a própria economia e sociedade através das soluções que desenvolve e boa parte destas soluções são suportadas pelas tecnologias digitais. Portanto, estamos num caminho participado, colaborativo e suportado, explorando tecnologias digitais para construir uma melhor administração pública e aportar valor à sociedade e à economia. Vamos então agora falar de alguns exemplos em concreto de metodologias e soluções que temos vindo a desenvolver nestes três domínios. Desde logo a participação. A administração pública hoje em dia estimula processos participativos. E estes processos participativos passam-se aos diferentes níveis. Ao nível municipal, por exemplo, nos orçamentos participativos municipais, que já têm uma longa experiência, mas também ao nível nacional, uma recente experiência do Orçamento Participativo Portugal e mesmo ao nível organizacional, estimular a participação dos funcionários públicos nas atividades, nos objetivos e nos orçamentos das próprias organizações onde se inserem. A AMA desenvolveu, através do Centro de Competências em Tecnologias Digitais, o TICAP, desenvolveu uma plataforma, participa.gov, é uma plataforma que utiliza código aberto e tecnologias blockchain para pôr à disposição de toda a administração pública uma plataforma que permite lançar iniciativas participativas e permite suportar o voto dos cidadãos servidos. O facto de se utilizar uma tecnologia blockchain confere, por um lado, transparência e, por outro lado, confiança a todo o processo. O facto de ser uma plataforma transversal a toda a administração pública garante a eficiência destes processos e melhora a própria solução. Já no domínio da colaboração, no redesenho de serviços públicos,
a AMA integra na sua orgânica o LabX, Laboratório de Experimentação da Administração Pública. Este laboratório tem por missão desenvolver metodologias de investigação, cocriação e experimentação, guias da sua aplicação e capacitar funcionários e equipas da administração pública na sua utilização. Por outro lado, oferece um espaço seguro de ensaio de serviços inovadores, por forma que, com metodologias iterativas, possamos ir melhorando um serviço através da experiência com utilizadores reais e iterativamente melhorá-lo até podermos ter uma solução em escala. O Laboratório de Experimentação da Administração Pública, que fez recentemente 3 anos, tem trabalhado com diversas entidades da administração pública, implementando e apoiando no desenvolvimento de serviços inovadores. Por fim, o terceiro aspecto: disponibilizar à administração pública soluções transversais que façam uso de tecnologias digitais e que possam suportar a inovação dos serviços públicos. A AMA tem desenvolvido diversas soluções para este fim, desde logo soluções de identificação eletrónica. A identificação eletrónica hoje em dia é um vetor importantíssimo na confiança com serviços digitais, confiança do parte das entidades que prestam estes serviços e que reconhecem claramente quem é o cidadão com quem estão a interagir, mas também confiança de cidadãos e empresas quando interagem com a administração pública e têm garantido que os seus dados não são utilizados para fins terceiros. A AMA desenvolveu uma solução chave móvel digital muito usável, é uma solução móvel utilizada através do telemóvel. Hoje em dia temos já mais de 1,5 milhão de cidadãos com esta funcionalidade ativa no seu telemóvel e temos cerca de 800 mil autenticações mensais através deste mecanismo, quer em portais de serviços públicos, quer em portais de serviços privados, nomeadamente na banca e nas utilities. Estamos a trabalhar continuamente no desenvolvimento e melhoria destas soluções, nomeadamente está previsto para brevemente a interação e a disponibilização destas soluções através do canal multibanco, ou o recurso a tecnologias de reconhecimento facial para melhorar estes processos de adoção destas tecnologias. Por outro lado, estamos também a trabalhar na integração da identificação eletrónica no contexto físico. Estas soluções são hoje em dia muito importantes para permitir trazer a simplicidade e a segurança das tecnologias digitais para contextos físicos, nomeadamente em serviços públicos ou, por exemplo, quando somos sujeitos a ações de controle ou de fiscalização, nomeadamente na estrada. A aplicação id.gov permite descarregar para o telemóvel os meus documentos de identificação de forma segura e com privacidade dos dados, de forma legal, e com isto apresentá-los às autoridades ou aos serviços públicos, garantindo que os serviços também vão melhorar os seus processos, porque automaticamente podem integrar esta informação sem a necessidade de manualmente inserir dados dos cidadãos. Por outro lado, desenvolvemos também soluções de interoperabilidade. A interoperabilidade, hoje em dia, é muito importante para podermos simplificar os processos e os serviços públicos. Quando nós temos determinado assunto a tratar, ou em determinados momentos da nossa vida, é frequente termos que interagir com mais do que uma entidade da administração pública. Então, recorrendo à partilha de dados através da interoperabilidade, evitamos ter que nos deslocarmos e ter que interagir com vários serviços públicos e, desta forma, poupar tempo e desburocratizar a nossa vida. A plataforma de interoperabilidade, designada IAP, está já disponível desde 2007. Atualmente já apoiou a troca de informação em processos e em serviços públicos mais de 2 mil milhões de vezes, tendo poupado cerca de 400 milhões de horas e tendo aportado um benefício económico de cerca de 6 mil milhões de euros. Neste momento, estamos a melhorar a plataforma através do desenvolvimento de uma arquitetura de microserviços, estamos a reforçar a componente de governação de dados para que mais serviços possam, com maior facilidade, utilizar este recurso de interoperabilidade
e, desta forma, simplificar a vida a cidadãos e empresas e entregar serviços de forma proativa ou automática, sem que mesmo o cidadão precise de interagir ou solicitar os seus direitos ou facilitar muito a vida no cumprimento das suas obrigações. Portanto, já temos diversos exemplos em que isto acontece, se pensarmos, por exemplo, preenchimento automático de declarações contributivas ou acesso a benefícios, por exemplo, a taxas com benefício no acesso a, por exemplo, eletricidade. Por fim, um outro conjunto de soluções que a AMA também desenvolve para toda a administração pública são soluções ao nível do front-end no canal digital. Portanto, a AMA lançou em 2019 um novo portal de serviços públicos, o e-Portugal, que é uma porta de entrada para todos os serviços públicos digitais da administração pública, catalogando estes serviços e ou entregando os próprios serviços através do portal ou dirigindo e encaminhando para portais setoriais onde o serviço pode ser completado. O facto de termos uma porta única de serviços públicos ajuda cidadãos e empresas a encontrá-los sem ter que saber muitos URLs, muitos sites para encontrar estes serviços. Neste momento, temos em desenvolvimento um projeto de modelo comum de desenho de serviços públicos digitais que visa garantir uma maior uniformidade entre os vários serviços públicos digitais oferecidos por vários portais e, por outro lado, garantir que todos eles obedecem a requisitos de qualidade e segurança, como, por exemplo, é o requisito da usabilidade e acessibilidade a serviços públicos. Não podemos esquecer que o facto das tecnologias digitais abrirem uma porta na acessibilidade dos serviços públicos, àqueles cidadãos que, por exemplo, não se podem deslocar de sua casa, ou que estão remotos, ou que vivem fora de Portugal, mas, se não bem desenvolvidas, poderão introduzir fatores adicionais de exclusão. E por isso esta questão da acessibilidade e usabilidade é extremamente relevante nos serviços públicos que se querem inclusivos e o modelo comum de serviços públicos digitais já contempla um conjunto de guias de usabilidade e acessibilidade de serviços digitais, ferramentas para o seu teste e também métodos de reconhecimento de boas práticas, nomeadamente o selo de acessibilidade e usabilidade digital. Também é importante salientar que na entrega de serviços públicos digitais cada vez mais se recorre à inteligência artificial, nomeadamente para podermos, através da linguagem natural, podermos perceber aquilo que o cidadão precisa do Estado, porque muitas vezes a linguagem que o cidadão utiliza não é a mesma linguagem complexa que alguma administração pública utiliza. Então, a introdução de chatbots e de interpretação de linguagem natural facilita e está a revolucionar a interação de cidadãos e empresas com a administração pública, já com várias milhares de conversas e de serviços prestados, nomeadamente pelo Sigma, que é o chatbot do e-Portugal, mas também está a revolucionar a própria forma de trabalhar da administração pública, criando inclusivamente novos perfis de trabalho. Portanto, hoje em dia, temos alguns colegas que, em parte do seu tempo, são tutores ou domadores de chatbot, ensinando-o a progredir e a melhorar as respostas ao cidadão. Todas estas soluções a AMA tem vindo a desenvolver com os seus parceiros da administração pública, inspirando-se em boas práticas de mercado e estão hoje disponíveis para revolucionar e melhorar os serviços públicos digitais. E termino um pouco voltando ao princípio. A inovação nos serviços públicos, a inovação na administração pública faz-se orientada sempre com o norte ao valor público, ao benefício. O que se pretende é melhorar as competências dos funcionários públicos, a organização interna do Estado e os próprios serviços públicos e a sua entrega, por forma a aportar valor para cidadãos e empresas, quer esse valor seja comodidade, facilitar a sua vida, evitar deslocações, quer esse valor seja poupança real para a administração pública e para a economia, quer esse valor seja na redução dos níveis de carbono produzidos ou na geração de novo conhecimento, nomeadamente através da disponibilização de dados abertos e transparência. A administração pública hoje disponibiliza um grande manancial de dados,
através do Portal Nacional de Dados Abertos, dados.gov, e esses dados são reutilizados pela economia para, no fundo, aportar valor, ganhar novas perspectivas de dimensionamento, novos estudos, novas estatísticas e poder evoluir os próprios serviços da economia. No fundo, a inovação na administração pública está a acontecer suportada pela adoção e pela exploração de tecnologias digitais, mas tendo em conta o conjunto de atores em que se insere. Desde logo, cidadãos e utilizadores a quem serve, mas também academia, empresas tecnológicas, investigação, em quem nos inspiramos para retirar boas práticas, com quem colaboramos todos os dias no desenho e redesenho de serviços públicos e que nos inspiram no desenvolvimento de soluções inovadoras que, no fundo, aportam valor aos serviços públicos, tornando-os mais simples, mais uniformes, mais usáveis, mais inclusivos, mais eficientes e mais inteligentes. E, no fundo, terminava dizendo que os vários atores que se movimentam neste ecossistema, todos eles estão convocados para suportar e apoiar a melhoria e a inovação do setor público e do país, sejam eles utilizadores de serviços públicos, funcionários públicos, academia, empresas tecnológicas, dirigentes da administração pública. Temos hoje em dia redes de parceria e de colaboração, temos hoje em dia momentos de partilha de experiências e de conhecimentos como é hoje que temos aqui hoje e todos juntos, potenciando as sinergias de cada um, poderemos desenvolver serviços públicos mais inovadores e que permitam uma transição digital da nossa economia e da nossa sociedade, tornando o nosso país mais competitivo. Obrigada.